Marcos capítulo 5, verso 21, nós vamos ler alguns versículos, depois pular para o verso 35. Marcos 5, 21, a palavra de Deus diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso 35. Estando ele, Jesus, ainda falando, uma mulher procurou. Chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Esse texto aqui é a primeira menção de uma ressurreição no Evangelho de Marcos. E ele tem assim, algumas coisas a falar para nós, além da própria ressurreição. Ele explica algumas coisas relacionadas ao sofrimento. Quando nós assim, estamos com muita evidência essa questão do sofrimento, por conta da população, do povo ali do sul, eu tenho visto assim, a tentativa de tentar explicar esse momento. E o sofrimento, ele não tem uma razão simples. Você nunca tem uma razão simples para explicar o sofrimento. O sofrimento acontece porque a criação está sujeita à vaidade, acontece por conta de pecados pessoais, acontece por conta de alteração no clima, multiplicação de enfermidades, própria multiplicação da violência. Então não temos uma resposta fácil para por que o sofrimento, aliás, por que o sofrimento ele vem. Nós não temos uma resposta simples para isso. Ninguém explica por que o sofrimento existe de uma forma satisfatória. Mas existem algumas explicações de para que o sofrimento ele vem, ou qual a finalidade do sofrimento. A casa de Jairo foi visitada pelo sofrimento, foi visitada por uma situação de morte. E quando nós lemos sobre isso, é fácil entender o para que do sofrimento. Por quê? Porque tem algumas coisas, meus irmãos e irmãs, existem algumas lições que somente a escola do sofrimento ensina. A escola do sofrimento, ela ensina a completa impotência do homem. Nós somos arrogantes. A nossa natureza é arrogante. A escola do sofrimento nos ensina a nossa completa impotência diante dos imprevistos da vida. Foi isso que Jairo aprendeu. Porque isso nada desnuda tanto um homem quanto a exposição da sua própria impotência. Jairo conseguia fazer muitas coisas. Ele conseguia lidar com muitas situações dentro da sua casa.
Mas quando a morte entrou dentro da sua casa, quando a possibilidade de morte entrou na sua casa, Jairo entendeu que ele era limitado. Porque Salomão falou que em relação à morte, não há homem que tenha poder sobre a morte. Não há homem que tenha poder de reter o seu próprio espírito. Não existem armas eficientes para essa batalha, que é a batalha da morte, e nem mesmo a impiedade consegue fazer com que os ímpios sejam livres da morte. Não tem. Então Jairo ficou confrontado com a sua própria impotência. E a confrontação da impotência cria em nós a humildade. E acredite, todos nós temos alguma coisa que somos impotentes. Essa escola do sofrimento vai nos ensinar muita humildade. Essa é a primeira lição do sofrimento. A segunda lição do sofrimento é que o sofrimento faz com que o homem e a mulher eles revejam suas prioridades. Ser o principal da sinagoga era algo que demandava muito tempo, muito esforço. A população precisava aprovar, levava-se décadas para se tornar um principal da sinagoga. O homem precisava conhecer a lei judaica, precisava conhecer os cerimoniais, precisava conhecer o Torá, precisava ter bom testemunho. Então Jairo não se tornou principal da sinagoga da noite para o dia. Demorou muito tempo para se tornar principal da sinagoga. Mas agora você percebe Jesus chegando em um barco, numa praia lamacenta do mar da Galileia. A multidão o está aguardando. Ele sai do barco, de repente, no meio daquela multidão, um homem pede licença, bem vestido, com a roupa de um principal da sinagoga, um quipá branco na cabeça, roupas de linho fino, sandálias de luxo, homem com um anel no dedo. Ele se joga no chão e se prostra naquele chão lamacento e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe, amados, eu não sei se Jairo ele alguma vez se preocupou tanto com a sua família, mas naquela hora não era mais o principal da sinagoga, era um pai desesperado, implorando pela vida de uma filha. E eu penso que Deus, Ele trabalha muito com essa questão na escola do sofrimento. A escola do sofrimento nos faz esquecer quem somos. Não somos empresários, não somos bacharéis, não somos presbíteros, não somos empresários, não somos pastores. Somos homens e mulheres que têm algo impossível na vida e estamos clamando a misericórdia de Jesus. Aqui ele está suplicando pela filha. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que talvez Jairo jamais iria até Jesus. Mas o sofrimento foi um cocheiro que colocou Jairo na garupa da sua montaria e o conduziu até Jesus. Tem muita gente que, em um discurso invertido, pervertido, dizendo que o sofrimento os conduziu à prostituição, à criminalidade, ao adultério, ao infanticídio, ao crime, às drogas, ao alcoolismo, que o sofrimento os conduziu a todos esses tipos de males. Aqui Jairo, o sofrimento o conduziu a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei que tipo de sofrimento existe na sua vida, mas muitas vozes irão dizer para você: venha até mim. Mas que nessa manhã você tome a resolução de ir até Jesus, de ir em direção ao trono da graça, para achar misericórdia e graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. O sofrimento levou ele até Jesus, e isso foi muito bom. Eu fico pensando se Jairo... Foi bom que o sofrimento levou Jairo até Jesus naquele dia, mas teria sido muito bom se fosse antes. Teria sido muito bom se fosse antes.
Não é assim na nossa vida? Quem não se arrepende, quem não nasceu em um lar evangélico, eu sou um dos tais, me arrependo muito de não ter conhecido Jesus antes, presbítero de volta. Quantos males teriam sido evitados? Jairo, talvez, conhecendo Jesus antes, eu não quero dizer com isso que a filha dele não fosse ficar doente. Ou, como ele falou em outro evangelho, terrivelmente doente, porque a enfermidade vem na vida de quem busca Jesus e de quem não busca. Sofrimento vem na vida de crente e de não crente. Mas olha a diferença. O ateu John Hume morreu dizendo: eu estou em chamas. Enquanto o evangelista Moody, no seu leito de enfermidade, tinha tanta esperança na morte. Como Paulo disse, não tenham medo, não fiquem, não ajam como pessoas sem esperança. Moody, quando estava morrendo em uma situação como essa, que acontece séculos depois, Moody falou assim: é só isso a morte para um cristão, então? Eu não vejo vale, eu vejo a terra se afastando e o céu se aproximando, anjos descendo, o céu se abrindo. Querido, o sofrimento, ele tem que nos empurrar para Jesus, tem que nos conduzir a Jesus, porque essa é a função principal da escola do sofrimento. E Jairo vai até Jesus. Você veio até Jesus, não nessa manhã. Talvez há alguns anos você tenha vindo até Jesus, você tenha ido até Jesus. E que bom, querido, que apesar de tanto sofrimento, o sofrimento não te destruiu. Porque até aqui o Senhor te ajuda. Com Jairo eu aprendo também que a vida e Jesus têm que falar a mesma linguagem. Jesus tinha acabado de falar com aquela mulher que ele curou de um fluxo de sangue. Os amigos de Jairo trazem a notícia da morte dele e dão também um conselho. Tua filha está morta. Não enfades mais, não, a palavra original ele não faça o mestre perder o tempo dele. Que se está enfadando o mestre, não perturbe Jesus. Aqui é um tapa da realidade, porque a realidade ela faz isso. De vez em quando ela nos esbofeteia com força. Na forma do desemprego, na forma de uma perseguição, na forma de uma doença, na forma de uma dificuldade financeira, de uma dívida que não se paga, de uma incompreensão, de uma solidão. A realidade ela golpeou Jairo de uma forma muito violenta. Sabe por quê? Quem não sabe que os filhos vão morrer? Quem não sabe que um dia os filhos irão? Mas o curso natural da vida é que os filhos sepultem os pais e não o inverso. Principalmente uma menina de 12 anos que, segundo a tradição judaica, estaria prestes a ter uma festa de maioridade para ela. A causa que precisava estar vivendo um momento de festa, estava vivendo um momento de dor. A vida golpeou Jairo. E sabe o que motivou esses homens? Não foi maldade. Porque tem hora que a gente precisa de um choque de realidade. Há momentos em que a vida ela precisa seguir em frente, apesar de nossas dores. Quando Davi perdeu o seu filho com Batseba, e ele orou, e jejuou, e chorou. Você consegue imaginar o quadro? A Bíblia diz que Davi colocou o seu rosto em terra, vestido de saco, e chorou: Senhor, me dê a vida do meu filho. E a vida não foi dada. E Davi seguiu em frente. Porque há momentos assim, que a vida nos golpeia, mas nós temos que seguir em frente. Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, eu queria entrar, eu queria ver essa terra. Deus falou: basta. Eita. E Moisés seguiu em frente, porque há momentos assim
Há momentos em que a vida golpeia e Jesus vai permitir isso. Há momentos em que a vida vai nos causar todos os tipos de dores e Jesus vai permitir. Os leões não pararam a igreja, mas eles devoraram muitos santos. O Coliseu não parou a igreja, mas muitos santos se tornaram tochas para iluminar as noites de Roma, porque a vida golpeou a igreja e Jesus permitiu. Então a vida vai te golpear, porque no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Glória a Deus. Porque eu venci. Tem momentos que a palavra de Jesus é essa: aceite e siga. Aceite e siga. Aceite e siga. Tem horas que a conformidade faz sarar mais rápido. Aceite e siga. Não foi o que aconteceu com Paulo? Eu orei por 3 vezes para o espinho na carne ser me tirado. Jesus falou: Paulo, minha graça te basta. Tira o nome de Paulo e coloque o teu nome nessa frase. Maria, José, Davi, Maria, Gabriel, Francisco, Ricardo. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Mas tem outras ocasiões, e eu glorifico a Deus, que são muitas, em que a vida vai dizer: desista, e de Jesus vai dizer: não temas. Glória a Deus. A vida vai dizer: por que enfadas o mestre? E ele vai dizer: creia somente. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui? A realidade deu 2 palavras de morte para Jairo. E Jesus deu 2 palavras de vida. Glória a Deus. Eu entendo e consigo enxergar aqui um princípio. Que para cada palavra destrutiva da vida, Deus tem uma palavra contrária para contrabalancear os males dessa vida. Aleluia. Saul diz para Davi: Davi vai morrer, eu vou matá-lo. Deus disse: Davi vai reinar, porque é um homem segundo o meu coração. 40 homens um dia disseram para o sacerdote: nós vamos jejuar e não descansaremos enquanto não matarmos Paulo. Jesus apareceu em visão e falou: Paulo, não tenha medo. Aleluia. Do jeito que você falou de mim em Jerusalém, você vai falar em Roma. Aleluia. Sabe por quê, querido? Quem fala é homem, mas quem determina é Deus. Quem desanima é homem, mas quem anima é Deus. Quem faz entristecer é homem, é demônio, mas quem alegra e fortalece é Deus. Ele disse: eu te chamei, eu te escolhi, eu te sustento pela tua mão direita. O mundo pode ter dito muitas palavras de morte, mas Jesus tem uma palavra que não cai por terra. É decreto de rei, é palavra de Deus. E palavra que ele fala não volta atrás, mas faz aquilo que agrada o coração dele. E aí Jesus entra lá na casa de Jairo. Meu Deus do céu. Você sabe que a casa de Jairo, ela sempre foi muito frequentada. Rabinos entravam ali frequentemente. E nos últimos dias médicos entraram ali. Talvez os melhores médicos daqueles dias. Mulheres que vieram para orar.
carpideiras que já estavam preparadas para chorar, e Jesus entra naquela casa e pergunta: por que vocês estão tão alvoroçados? A menina não está morta, ela dorme. Eu fiquei pensando nessa frase de Jesus: meu Deus, não tem nada mais doloroso do que o sepultamento de uma criança, principalmente para os pais. Eu me lembro quando meu pai teve que sepultar a minha irmã, aquele caixãozinho branco, pequeno, que ele destruiu aquele homem. Eu não sei. Não sei se você tem dimensão do que é o sepultamento de uma criança. O natural é chorar mesmo, chorar muito. É se descabelar, é se desesperar. O normal, o natural é isso. Jesus chega para o pai e para a mãe e fala: não chorem. Não chorem. Mas sabe o que Jesus está ensinando para esse povo? Ele está ensinando uma coisa que nós esquecemos com facilidade. Os motivos de choro nas casas em que Jesus está fora são uns, mas nas casas em que ele entra, os motivos são diferentes. Jesus estava lembrando aquela casa: olha, vocês poderiam ter chorado até agora justificou-se o tempo do choro. Mas agora eu entrei nesta casa e o tempo do choro acabou, o tempo do sofrimento acabou, o tempo da solidão acabou, o tempo da morte acabou. Agora é o tempo da minha presença agir neste lugar. Eu não sei que tempo a tua casa está vivendo, mas fala: Jesus, entra na minha casa e modifica a minha história. Ele vai entrar naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. E aí quando ele fala: essa menina não está morta, ele não está questionando um diagnóstico, porque os médicos atestaram aquela morte. Médicos atestaram aquele falecimento. Qualquer pessoa que dos tempos modernos viajasse para lá e fala: não, senhor, não tem pulso, não tem atividade cerebral, o coração não bate, os pulmões não inflam, não tem, a pupila dilatou, não tem mais, está morta. Você não sabe que ela está morta. Sabe o que Jesus está ensinando? Ele não está questionando o diagnóstico, ele está mostrando que a perspectiva dele é diferente. Porque lá em Lucas ele vai falar: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, porque para ele vivem todos. E sabe o que ele está querendo dizer também aqui? As pessoas são consideradas mortas para nós porque elas estão diante da nossa impotência. Os pais poderiam falar: para nós é morte, nós não podemos fazer nada. Mas para Jesus está querendo dizer: para mim é só um sono. A hora que eu quiser, eu desperto essa menina. E aí eles riem dele por duas razões. A primeira é porque eles deduziram que ele não sabia o que estava acontecendo. Você reparou que isso aconteceu muitas vezes? Uma vez eles disseram: se esse homem fosse profeta, ele não deixaria essa mulher pecadora tocar nele. Maria falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor não sabe o que está acontecendo. Davi também uma vez falou assim: por que o ímpio prevalece? Abacuque falou: por que o justo juiz não faz justiça? Os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não está percebendo que estamos morrendo? Porque há esse espírito no homem de achar que Jesus não sabe o que está acontecendo. Mas lá em Isaías 40, ele diz assim: levantem os olhos de vocês para o alto, contemplem as estrelas, pela força e pelo poder dele, nenhuma delas vai cair. Ele conhece a cada uma delas. Mais de 100 bilhões de anos-luz de extensão no universo, e Deus conhece cada estrela que há pelo nome.
E aí ele pergunta: e por que você diz, Israel, o meu caminho está encoberto perante o Senhor, e ele não sabe o que acontece comigo? Você não sabe? Você não ouviu que o Senhor, ele não se cansa, ele não se fatiga, não há medição possível do seu entendimento? Ele dá força ao cansado e esforça aquele que não tem nenhum vigor. Jovens se cansam, mancebos tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias, caminham e não se fatigam. Deus conhece você. E eles riram também porque eles deduziram que ele falhou no projeto. Notícia da saída de Jairo foi falada na casa: eu vou sair, vou buscar Jesus, ele está chegando, ele pode curar a minha menina. Ele tocou na sogra de Pedro, ela foi tirar, a febre saiu dela. Ele tocou no leproso, a lepra foi embora. Eu ouvi falar que ele libertou um gadareno. Nós ouvimos dizer que ele levantou o paralítico. Esse homem pode fazer alguma coisa. Quando ele chega em casa, os homens eles riem. É como se eles dissessem: ele se propôs curar, mas não pôde fazer. Ele veio para curar, mas não pôde fazer. Mas sabe, querido, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus colocou no coração dele, aquilo que é plano de Deus, aquilo que é determinação do Senhor, não pode ser interrompido. Ele estava ciente que a doença estava avançando, que o quadro estava se agravando, que o fôlego da menina estava sumindo. Ele estava ciente disso. E liberdade dentro da teologia, eu creio que o próprio Deus revelou, o próprio Pai revelou a ele: a menina acabou de falecer, a alma dela já separou-se do corpo. Eu entendo tudo isso, mas também entendo, querido, que Deus não vê obstáculo quando Ele quer agir. Não importa a conjuntura que você e eu estejamos vivendo, a boa palavra de Deus irá encontrar cumprimento. Porque eu vejo na história, muitos homens fizeram grandes empreendimentos. Alexandre o Grande falou: eu vou conquistar o mundo, e não pôde. César disse: eu vou fazer uma obra e colocar o Império Romano para governar todas as terras, e não foi capaz. Mas Jesus Cristo disse: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele disse: eu vou chamar as minhas ovelhas, eu vou levantar um povo. E quando ele diz que vai fazer uma coisa, ele faz. Ele disse que sara, ele sara. Ele diz que levanta, ele levanta. Ele diz que renova, ele renova. Ele diz que batiza, ele batiza. Ele diz que liberta, ele liberta. Ele diz que muda a situação, ele muda. Ele fala, ele age, ele vive, ele se move, ele reina, ele governa, ele opera segundo o seu querer. Poderoso é o Senhor, aleluia! Aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele entra na casa, querido, ele entra lá no quarto da menina. Sabe o que eu entendo com isso? Alguns milagres só acontecem quando nós liberamos as áreas mais íntimas da nossa casa. O milagre aconteceu na casa de Jairo, porque Jesus foi entrar no quarto da menina. O Gerson, ele tem um hino, ele fala assim: entre em minha casa, vem cear comigo, sua presença sempre foi meu prazer.
Sabe o que eu entendo aqui, querido? Jesus quer operar, mas Ele não quer ficar só na entrada, no social, não. Ele quer entrar nas áreas mais secretas do nosso coração. Destranque as portas da sua vida, os lugares mais sombrios, mais desconhecidos, os teus segredos mais secretos. Confia a Ele, deixe Ele entrar. Pode já ter cheiro de morte, já pode estar gelado, a situação pode estar impossível, mas quando Ele entra, Ele muda todas as coisas. E sabe, a palavra diz que Ele segura a mão da menina, Ele a chama de Talita, Ele diz: Cumi, levanta-te, menina. E tem aqui um contexto maravilhoso. A palavra segurou a mão, Jesus segurou a mão. As pessoas percebiam, o judaísmo é muito simbólico nos gestos. Existia maneiras de você segurar a mão. E a palavra específica aqui é kratel. Kratel era uma palavra usada para falar da maneira como o imperador segurava uma pessoa. Vem cá, Cristian, por favor, ministra Cristian. Eu preciso mostrar. Esse aqui é o cumprimento do amigo. Esse aqui é o kratel. E o kratel tem uma questão interessante: se na outra mão do evangelista Cristo tivesse uma outra pessoa segurando, um soldado, um tribuno, a partir do momento que eu fiz o kratel na mão do Christian, o soldado e o tribuno tinham que soltar a mão, porque ele entendia que havia uma autoridade sobre ele. Jesus segura aquele na mão da menina da forma de um kratel. Porque os gregos e até parte dos judeus acreditavam que quando a pessoa morria, a morte segurava na mão da pessoa e a levava para o seu reino. Quando Jesus segura na mão da menina, ele fala: tem alguém aqui. Depois você glorificava a Deus. Se você não abriu a boca, você Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia! Aleluia! Santo é o teu nome. É-me dado todo o poder dos céus e da terra. O que está segurando a tua vida tem um kratel de Deus. Aleluia! Das mãos que sustentam todo o universo. E ele fala para ela: Talita. Talita significa minha menininhazinha. Menininhazinha. É diminutivo absoluto sintético. Uma palavra muito íntima e que talvez Jairo tenha usado algumas vezes. Minha menininha. Jesus segura na mão dela com um kratel que a morte tem que soltar a outra mão e fala para ela: minha menininha. Deus poderoso. Aleluia. Sabe por quê, amado e amada? Eu acredito que alguns de vocês têm preocupação com filhos, esposas, maridos, irmãos, amigos, vizinhos, parentes. Mas entenda isso: nenhuma afeição que eu e você temos é maior do que a que Jesus tem. Ele está cuidando. Obrigado, Deus. É o Talita dele. É a Talita dele. É o meninozinho dele. É a meninazinha dele. É aquele que ele conheceu antes do ventre da mãe. E a palavra cumi é usada também. Quem é pai de adolescente aqui sabe. Querido, eu não sei quantas coisas impossíveis você conhece na vida. Mas eu acredito que uma das grandes impossibilidades que você tem na vida é fazer um filho adolescente acordar cedo. Essa palavra comi, que
que é traduzido, é um aramaico, significa levantar, ela só era usada, ou comumente usada, por um pai que queria acordar um filho adolescente. E era uma palavra que significava: eu não aceito que você continue na cama. Olha que lindo, dá vontade de ser crente. Jesus segura a mão da menina, a morte solta a mão, ele demonstra a afeição e fala: eu não aceito que você continue nessa situação. Menina, come! Levanta-te! Sabe, meus amados, Jairo deve ter falado muitas vezes naquele velório: minha Thalita, levanta-te! Minha menininha, levanta-te! Mas dessa vez é Jesus quem diz: sou eu agora quem estou falando. Meu amado, minha amada, tem hora que você vai ter que parar de falar e falar: Deus, eu já disse tudo que podia, não tem mais jeito. Então deixa Ele falar, porque quando Ele fala tem autoridade. Não era mais o Jairo, o príncipe da sinagoga. Não era mais o Jairo, o pai desesperado. Quem estava falando agora era o Pai das luzes. Era o Deus forte. Era o conselheiro. Era o maravilhoso. Era o príncipe da paz. Era o Alfa e o Ômega. Era o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. O cabeça da igreja. A ressurreição e a vida. O Deus tremendo. O Senhor que sara. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu, querido? O que tem que acontecer? Jesus falou: levanta, a menina se levantou. Porque quando Jesus fala, querido, aquilo que está caído, está morto, está deitado, está perdido, tem um outro começo. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, eu queria convidar você a ficar em pé, por gentileza. Eu estou realmente concluindo agora. Marcos, ele chama atenção a um detalhe. A menina se levanta, caminha pela casa como é o natural de um adolescente fazer. Porque Cristo ele faz isso. Se Jesus entrar na tua casa, ele vai devolver a normalidade para a vida. Normal na vida de crente não é viver pé de guerra em casa, não é viver tribulação sobre tribulação. Jesus devolve a normalidade. Ele devolve a normalidade. E depois ele manda que lhe deem de comer. A palavra aqui, querido, não é ir lá pedir uma mini coxinha no Habib's, não. A palavra aqui utilizada é a mesma para um banquete de celebração. Você já viu o pai comer em velório? Alguém já viu mãe ter apetite em velório? Não tem. Mas quando Jesus ressuscita essa menina, ele fala: agora preparem um banquete. A morte tirou o apetite e a vontade de comer, mas agora eu cheguei nessa casa e é tempo de comemorar, é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de mudança, é tempo de comemoração. O tempo de cantar chegou, meu amado, minha amada. Comece já a treinar neste final de culto. Já cante, já glorifique, já exalte, já adore, já se prostre, já se alegre perante aquele Deus que 700 anos antes Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar pobres e também para dizer aos que estão tristes em Sião: troquem o cilício por veste de alegria, troquem a tristeza por óleo de alegria, e troquem o pranto por dança e som de
foi convidado para uma grande festa. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Se alegrem em Deus, em nome de Jesus.